Bom dia, pessoal. Eu acredito que em 1º de abril, para frente começando o mês de abril, a gente já tenha os livros em mãos. Então, até lá, eu quero retomar essa lição do sistema de numeração decimal, que é uma revisão, mas que ela é fundamental para a gente dar continuidade depois, porque o livro ele é muito complexo, ele tem umas atividades assim, muito evoluída, e se a gente não tiver dominado direitinho esse assunto, depois a gente se embanana, né? Então, para a gente rever aqui e a gente ir dificultando com o passar dos dias, tá? Então, vamos retomar bem do início. Então, o sistema de numeração decimal é o sistema de agrupar as unidades de 10 em 10. Então, ele ficou conhecido como sistema base 10, né? Que também é chamado de numeração decimal. Aí a gente tem essa tabelinha que a gente fazia no caderno, quando a gente estava em sala de aula, que a gente fazia as casinhas, né? Aí eu costumava ensinar aos meus alunos que cada casinha dessa aqui... Não tá conseguindo ampliar, peraí. Aqui. Cada casinha dessa daqui, ó, a gente colocava que era uma casa, ó, e que moravam 3 pessoas nessa casa. E ficava um em cada quarto, ó. A unidade, a dezena e a centena. E às vezes, também você pode ter só uma pessoa morando. Então, aí a dezena e a centena ficam com os quartos vazios. Então, seria uma casinha de 3 quartos. Quem mora sozinho mora na unidade. Quem tem companheiro, aí fica um na casa, um na unidade, outro na dezena. Se tiver mais uma pessoa na casa, aí ocupa o quartinho da centena. Então era bem fácil de explicar isso na sala de aula, na lousa. A gente brincava com as casinhas, falava que eram aquelas casinhas do CDHU, que são todas iguais, né? Porque as casinhas da numeração decimal, elas são todas iguais mesmo. Então, essa aqui seria uma casa, e se aumentasse o número, o que a gente faria? A gente faria mais uma casa a partir daqui da verde, que é onde você coloca o ponto, que para nós, né, a gente brincava como se era uma cerca dividindo o vizinho, tá? Ou uma rua que pulava uma casa para ir para o outro lado da rua. Então, assim, que se a gente voltar para a sala de aula, que eu acredito que depois que a gente seja vacinado, a gente consiga voltar para a sala de aula, aí a gente consegue colocar isso na lousa e desenhar legalzinho, e aí vocês vão entender melhor. Bom, mas então, aqui nós temos um número para analisar, que é o número 471, que é formado por 3 algarismos. Então, cada algarismo vai ocupar uma ordem. O 1 vale 1. Lembra que a gente estava estudando valor relativo e valor absoluto? Então, aqui a gente está trabalhando com valor relativo, que é o quanto ele vale na posição que ele ocupa. Então, o 1 vai valer 1, tá lá na casa cor-de-rosa, a casa da unidade. Ele fica naquele quartinho ali. O 7, ele vale 70, né? Então, são agrupamentos de 10. Então, ele está na casa da dezena. Ele vale 70. E o 4 vale 400. Então, você tem o 400, quantos grupinhos de 10 você consegue fazer com 400? Você vai fazer... quantos grupinhos, né, você consegue fazer do 400, quantos grupinhos você consegue dividir o 400 se você pegar e fazer montinhos de 10? Você vai conseguir fazer 40 montinhos, né? Então, para isso que a gente tem essas divisão aqui, para a gente conseguir entender quanto vale cada número, cada algarismo no seu valor relativo. Então, voltando aqui, para a gente olhar a casinha, a primeira casinha, ela se chama primeira ordem, a segunda casinha, terceira ordem, a terceira casinha, terceira ordem. E se eu tivesse mais casinhas, por exemplo, se tivesse o número 1471, aí nós teríamos mais uma casinha, seria mais uma ordem, seria a quarta ordem. Então, quando você olha um número 1 por 1, a gente fala em ordens. Quando você pega as 3 casinhas juntas, aí a gente tem uma classe, tá? Se eu tiver mais que uma classe, se eu começar a contar para frente do milhar, se eu aumentasse aqui
para minha esquerda, nós teríamos a segunda classe, que seria a classe dos milhares. Mas vocês vão ver depois, tem um outro texto desse daqui para a semana que vem. Hoje nós vamos ficar só na primeira classe, e a primeira classe ela é composta pela primeira, segunda e terceira ordem, tá? Daí eles vão aumentando conforme aumenta a classe. Aí, baseado nisso aqui, vocês vão ter que fazer essa atividade, ó. Escreva nos quadrinhos quantas ordens há em cada número. Então, ó, número 3, uma ordem. Vamos analisar aqui o 263. Esse aqui. Deixa eu ampliar. Ó, o 3 está na unidade. O 6 está na dezena e o 2 está na centena. Então, ó, primeira ordem é o 3. 3 está na primeira ordem, 6 na segunda ordem e o 2 na terceira ordem, tá? O 7, ele está sozinho, ele vai ocupar a casa da unidade, como eu falei. Então, uma ordem. 98, unidade e a dezena, que fica o 9 na dezena e o 8 na unidade. Então, nós temos duas ordens. A unidade e a dezena. 976. Quantas ordens a gente tem? Tem a ordem da unidade, que é o 6, a dezena, que é o 7, e a centena, que é o 9. Então, nós temos 1, 2, 3 unidades. A mesma coisa vai acontecer com 562, o 2 na primeira ordem, o 6 na segunda ordem e o 5 na terceira ordem. O 4, ele está sozinho, uma ordem só, vai ficar na unidade, tá? 19, o 9 na unidade e o 1 na dezena. Então, nós vamos ter duas ordens. 396, 6 na unidade, 9 na dezena, 3 na centena. 3 unidades. 3 ordens. A mesma coisa com 303. O 3 da direita na casa da unidade, o 0 na dezena e o outro 3 à esquerda na casinha da centena. Então, nós temos 3 ordens, certo? E aí, vocês vão completar aqui embaixo. O número 542 tem quantas ordens? Então, você vai contar ali 1, 2, 3 ordens. Cada número equivale a uma ordem. Já que o algarismo do 2, ele ocupa a qual ordem? A primeira ordem, a segunda ordem da classe, viu? Aqui, esse aqui é para completar classe. Ó, se vocês não assistem o vídeo, depois aí não sabe fazer atividade. Nesse quadrinho maior aqui, é classe, tá? Primeira classe. O algarismo 4, ele ocupa a segunda ordem, olha lá. O 2 na primeira, o 4 na segunda e o 5 na terceira. Então, o 4 ocupa a segunda ordem também da primeira classe. Nós não mudamos de classe, nós estamos na primeira classe. Tudo na primeira casinha. O algarismo número 5, ele ocupa a terceira ordem da primeira classe, tá bom? E aí, vocês vão escrever o antecessor e o sucessor do número 542. Então, tá bem fácil aqui. E aqui, a gente vai olhar que a gente já tem mais números para colocar aqui na nossa tabela, tá? Então, olha lá, 471. Aonde o 471 vai? O 4 na centena, o 7 na dezena e o 1 na unidade, certo? E os demais aqui também, você vai colocando eles todo bonitinho. Lembrando que, quando eu tenho um número sozinho, ele sempre vai ocupar a casa da unidade. Se eu tiver 2, ele vai ocupar a unidade e a dezena. Sempre a gente vai começar da direita para a esquerda, ocupando sempre a casa da unidade, tá bom? E aí aqui embaixo, ó, tem para completar, mas eu fiz um outro desenho para explicar esse do número 5. 100 unidades. Eu quero saber quantas dezenas eu tenho. Então, para eu saber quantas dezenas eu tenho que pegar o 100 e dividir em montinhos de 10, né? Então, eu vou dividir esse 100 por 10, como se eu fosse colocar ele em 10 caixinhas.
que eu tivesse 100 lápis e eu tivesse que colocar em 10 caixinhas. Quantas dezenas eu teria? Né? Conseguem fazer? Aí depois eu tenho 100 unidades. 100 unidades, ele vai equivaler a quantas centenas? Se eu tiver que montar, eu vou pegar 100 lápis e vou montar uma caixa com 100. Quantas caixas eu vou montar? Eu quero que tenha 100 lápis dentro da caixa. Quantas caixas eu vou montar? Eu tenho 100 lápis e vou montar uma caixa com 100 lápis dentro, com uma centena. Quantas caixas eu consigo montar? E depois aqui, é a mesma coisa. Deixa eu subir. Eu tenho uma centena. E eu quero saber quantas dezenas dá para fazer com uma centena. Então, quanto vale uma centena? Uma centena vale 100 unidades. Quantas dezenas eu consigo montar? Quantos montinhos de 10? E depois, de novo, eu tenho ali embaixo. Eu tenho uma centena. Quantas unidades eu tenho? Tá? Então, aqui tem o outro que eu falei que é mais fácil. Ah, tem mais um? Não, esse que eu já falei. Aqui. Então, olha lá. Quando eu falo aqui, eu tenho 100 unidades, eu tenho uma... Vamos lá, 100 unidades é igual a uma centena, tá vendo? Então, esse aqui é para você lembrar. Bom, saindo de matemática, nós vamos fazer a análise hoje da música Planeta Azul de Chitãozinho Chororó. Depois eu vou ter que riscar aqui que tem esse Ouvir Planeta que não tem nada a ver, tá? Porque como eu copiei da letra da música, a música começa aqui, ó. A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios, estão se extinguindo as espécies animais. E tudo que se planta colhe, e o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos, sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul, a terra nua semelhante à lua. O que será deste planeta azul? O que será deste planeta azul? O rio que desce as encosta, já quase sem vida, parece que chora, num triste lamento das águas, ao ver devastada a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu, deixar em paz a Amazônia, preservar a vida, estar de bem com Deus. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador, rachando o leito dos rios secos, sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua, semelhante à lua. O que será deste planeta azul? O que será deste planeta azul? Então, eu copiei ela aqui, mas eu também dei um print nessa daqui, para depois vocês decidirem qual fica melhor de vocês copiarem, tá? Aqui, só que essa aqui ela tá dividida, né? Ela tá dividida, ela não tá inteira. Tem essa, a mesma, e tem mais uma outra também, que depois eu vou postar aqui. Então, ó, vocês escolhem se querem copiar do texto branco ou do texto verde. Feito isso, a gente vai ter que responder aqui algumas perguntinhas. Primeira, qual é o gênero textual? Que gênero é esse? É uma fábula? É uma parlenda? É um bilhete? É uma carta? Tudo isso a gente já viu. É uma música? Então, você vai decidir para mim qual é o gênero textual. Qual é o nome da música? Quem são os autores da música? Por quê? Aí você vai ter que interpretar. Até ali tá fácil, mas agora você vai ter que interpretar. Você vai ter que ler e entender lá. O que ele está falando que o rio parece chorar? Por que o rio parece chorar? Então, você vai responder. O que aconteceu com as estações do ano? Lá no texto, de acordo com o texto, tá, gente? Tudo de acordo com o texto. E depois, o que quer dizer a frase? A vida
e a natureza à mercê da poluição. Então, você vai ler o texto e vai pensar. A vida e a natureza à mercê da poluição. Mas o que isso quer dizer? O que acontece se tem poluição? Né? Ontem a gente já viu um texto sobre poluição das águas. Aí no 7, qual o significado da frase? E tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Você vai gravar um áudio, você não vai escrever esse, você vai gravar um áudio. O que você entendeu sobre isso, tá bom? E depois, ó, a 8, você vai escrever para mim por que o autor refere-se ao planeta Terra? Nós moramos no planeta Terra, não moramos? No planeta Terra. Por que ele fala planeta azul, em vez de colocar planeta Terra? Tá? Você vai responder isso. Depois você vai retirar do texto uma frase interrogativa. Se é uma frase interrogativa, ela tem que vir com um ponto de interrogação, né? Ou seja, de acordo com os sinais de pontuação que estamos estudando. Então, nós não estamos estudando esses dias os tipos de pontuação? Como que a gente vai pontuando a frase? Então, aí você vai ter que olhar lá no texto se tem alguma frase que seja interrogativa, tá? Se você encontrar, aí você vai copiar ela corretamente. O que é copiar corretamente? Copiar com a pontuação, tá? Se é uma frase interrogativa, ela tem que estar com ponto de interrogação no final, tá bom? Feito isso, você vai comparar as duas músicas. Eu não escrevi aí, mas eu quero que você fale, tá? É melhor você falar. Então, você vai gravar também esse aqui. Compare as duas letras de música, a Planeta Água, do Guilherme Arantes, e o Planeta Azul, do Chitãozinho Chororó. Elas são iguais? Elas têm o mesmo tema? O assunto é o mesmo? E a mensagem que elas estão passando para a gente? Elas são de iguais? A mensagem é a mesma? Elas têm o mesmo sentido? Né? Então fale para mim que mensagem cada uma delas quer passar. Você tem que comparar. Uma fala sobre a seca, a falta de chuva, a outra fala da poluição. Não sei. Aí você que vai ter que olhar, tá bom? Leia com bastante calma, com bastante atenção, tá? Você só vai ter que copiar a letra do Planeta Azul, porque o Planeta Água você já copiou, você já tem, você não vai precisar copiar ela de novo. E além do mais, eu tô colocando ela aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar ela aqui. Aí você só precisa olhar para ler. Então, por isso está escrito aí, só para leitura. Então, você vai clicar aqui, vai ler de novo, vai comparar o assunto desta daqui com a do Chitãozinho Chororó, tá ok? Hoje, em termos de conteúdo de lição mais assim difícil, é só isso que a gente vai fazer. Aí depois eu vou continuar com a atividade da ilustração do livro. Ontem eu passei a atividade para alguns, não deu tempo de passar para todos, e aí a gente vai continuar hoje, tá bom? E vou postar uma atividade de recreação para vocês, porque é final de semana, né? Amanhã é sábado, e aí vocês vão fazer, é uma espécie de brincadeira, e vão gravar para mim um videozinho falando como foi essa experiência, fazendo, brincando e como foi, tá bom? Então, ó, beijo, tá? Vamos fazer agora as nossas atividades. Deixa eu sair.